Bem-vindos mais uma vez ao Mise en Place, seu podcast semanal de gastronomia. Hoje estamos aqui com a Flávia Salomão, essa criadora dessas delícias aqui, são doces palhas. Flávia, bem-vinda. Ai, obrigada, Pedro. Gostei muito do convite, estou muito honrada, viu? Vai ser um bate-papo muito bacana. Eu acho que você vai ainda se deliciar mais ainda. Não, vai ser bacana não, vai ser delicioso. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Verdade. Eu acho que eu exagerei. Não, bobagem, que já tem um mundo de gente lá fora querendo essas coisas e que essas delícias. Ai, que bom. Mas, Flávia, como que surgiu a ideia de fazer palha italiana? Então, há 10 anos atrás, eu vou fazer 10 anos, a empresa faz 10 anos no meio do ano, 17/7/2016. Minha filha tinha acabado de entrar na faculdade, com 17 anos, e ela queria ganhar o dinheirinho dela, sabe? Uhum. Então, e eu estava querendo empreender. Eu queria empreender com alguma coisa que eu fizesse com as minhas mãos, né. Eu vou até fazer um parêntese a respeito disso, que eu tive um acidente com 5 anos de idade, que o diagnóstico é que eu iria perder as minhas 2 mãos. Vixe. Foi muito feio, não vou dar detalhes para não dar gatilho em ninguém, Não, né. não, e as mãos estão Tão perfeitas aí, perfeito, fazendo gente, delícias, ó, ó. faço tudo com elas. Então quando surgiu a vontade de empreender, eu queria empreender alguma coisa que realmente eu fizesse sentido para mim, que eu fizesse com as minhas mãos, Uhum. né, Literalmente. literalmente. Então a minha filha: "Ai, o que que eu faço que eu quero ganhar o dinheiro", inexperiente ainda, começando faculdade, né, não tinha mercado de trabalho aberto, assim, para ela. E minha mãe, quando eu fiz faculdade, minha mãe fez junto comigo, eu fiz administração de empresa, minha mãe fez psicologia na Que federal, fantástico. fizemos juntas. Quando a gente fez faculdade, ela falou assim: "Ah, eu lembro quando eu fiz faculdade, as meninas vendiam brigadeiro, vendiam lingerie, Uhum. né, faziam unha, vendiam palha italiana", acendeu aquela luzinha na minha cabeça, não sei por quê. Eu falei: "Filha, se eu fizer palha, você vende?" Ela: "Vendo". E eu comecei a fazer, Que fantástico. porque eu lembrei que meu brigadeiro era muito disputado pelos meus 2 irmãos, eles não sabiam fazer, eu fazia para eles e eles me pagavam. Uhum. E eu falei: "Bem, brigadeiro eu sei fazer, mas qual que é o ponto certo para chegar na palha?". Sim. Então as primeiras não saíram tão bacanas, né, mas mesmo assim a gente vendeu, né. E aí a minha Não filha desperdiça nada, né. não desperdiçamos nada. Aí minha filha veio com a notícia: "Ah, mãe, perguntaram, eu só fazia tradicional, que para mim palha italiana só tinha uma, palha Uhum. italiana tradicional". Aí minha filha falou: "Mãe, estão pedindo de leite ninho, estão pedindo leite ninho recheado com não sei o quê, estão pedindo". Aí eu comecei a Como é que eu vou testar. rechear uma palha italiana? Exatamente, como é que eu vou fazer isso, né. E na época não tinha curso de palha É. italiana, você Mas acredita? explica pra turma aí, como é que é a palha italiana? É basicamente um brigadeiro com pedaços de biscoito dentro, Isso, né? vamos à história da palha italiana, Qual que é que muito é? Qual que é? interessante. A palha italiana é brasileira, gente, totalmente brasileira. Então, os imigrantes italianos, quando vieram em 1815, eu acho, para o Brasil, eles faziam um doce que chama salame de cioccolato, que é chocolate com biscoito. Então aí eles distribuíram ali para os colonos brasileiros ali, né, aonde eles estavam, e aí eles simplesmente amaram o doce. Nós brasileiros temos o quê? A intenção de sempre passar receita, principalmente mineiro, né. O mineiro gosta de troca de receita, é uma coisa cultural. Uhum. Mas os italianos não, a receita fica na família. Então eles não passaram de jeito nenhum, gente, a receita para nós, né, mas nós brasileiros somos muito espertos. O brigadeiro já existia, Uhum. né, nós pegamos o brigadeiro, misturamos com biscoito e fizemos aqui, ó, o salame de palha italiana em homenagem aos italianos. E Gente, em homenagem aos italianos, o essa nome da palha chama palha italiana. esse produto aqui deve ter quase 2 quilos. Tem praticamente isso. Ó, dá vontade de comer esse trem agora, tipo assim, dá uma mordida grande aqui. Ele é feito, assim, para fatiar, né, Uhum. como uma sobremesa, isso aqui também é bem presenteável, né. É, fantástico. Então, assim, a palha italiana é isso, gente, é a junção do nosso brigadeiro, que a gente pode colocar de vários sabores, como já existem, né, os brigadeiros de vários Uhum. sabores, misturado com biscoito, só que ele tem um ponto certinho, né, não é qualquer brigadeiro, porque se é muito mole, a palha não dá junta, se você põe muito biscoito, a palha fica seca. Uhum. Então a gente foi testando e aí foi chegando no ponto mais correto, que para mim é É o o melhor ponto ponto. ideal pra você. Exatamente, porque cada um faz do seu jeito, cada um tem o seu DNA, Sim. né.
É a sua Então, não identidade ali. exatamente. Então, assim, não tem certo nem errado. Você pode fazer de um jeito e ficar gostosa tanto quanto fica gostosa a minha. Uhum. Então, cada um tem o seu jeito, mas as pessoas que comem as minhas palhas em alguns eventos, né, elas falam: "Ah, é da Flávia, essa palha é da Doces Palhas". Reconhece, né? Reconhecem, reconhecem. Então a gente já plantou essa sementinha ali, né, que é uma sementinha. Sim. E a palha italiana, ela é muito versátil, então eu pensei muito nisso quando eu quis empreender com doce, porque o universo da confeitaria é enorme, né, Pedro? É muito grande, é muito vasto. Então é um nichozinho desse universo, que é o Uhum. doce presente que a gente chama, Fantástico. né? Gostei do nome, doce presente. Doce presente, é assim que a gente apresenta quando a gente quer vender para uma empresa, para um B2B, a gente fala assim: "Você tem essa cultura de dar doce presente para os seus funcionários, para os seus parceiros, né, para os fornecedores?". Uhum. Então ficou um nome que é um nome que é dentro da confeitaria mesmo. Legal. E aí você estava falando que a sua filha estava, o pessoal estava querendo com recheios, Com né? recheio e com diferentes sabores. Sabores, né? E aí não existia curso de palha italiana, nem virtual, nem presencial, em lugar nenhum. Estava muito no auge o brigadeiro gourmet. E fui eu, com a pastinha debaixo do braço, fazer curso lá na Maria Chocolate Brigadeiro Gourmet, Uhum. que era onde eu sabia que tinha cursos. Então comecei a fazer e Isso é em Belo Belo Horizonte? Horizonte. É uma loja, né, que é uma loja de confeitaria, né, muito, agregada É nesse renomada, né? exatamente. Todo mundo conhece o Brasil, né, porque com a pandemia se expandiu muito essas lojas, né. Uhum. Então aí eu fui fazer o curso, fiz e no final fui conversar com o professor, era um professor. E esse professor a gente é muito amigo até hoje. Que legal. Aí eu virei para ele e falei assim: "Olha, eu estou empreendendo com palha italiana. Todos esses brigadeiros podem virar palha?". Aí ele falou assim: "Ó, sua pergunta é muito pertinente, né". E ele falou assim: "Eu faço palha italiana". E aí ele me deu um curso particular de palha italiana, Uai. porque não existia. E ali ele falou assim: "Ó, você pode fazer assim, você pode fazer assado". Ele foi me dando as dicas, a dica do ponto, que aí eu comecei a chegar no Eu acho ponto que mais o certo. ponto é o diferencial de É tudo, o né? diferencial de Mas tudo. o que comanda também é a qualidade do chocolate, não é? Também, qualidade dos insumos, todos os insumos, não só chocolate, né, leite condensado, creme de leite, o como é que chama? Biscoito? Não, o biscoito também, o biscoito e também o leite em Manteiga, pó. leite em pó, Desculpa, gente, falhou aqui. O né? leite em pó. Então, leite em pó, todos os insumos a gente tem que realmente pesquisar, porque não é todo leite condensado que orna, que não cristaliza, porque O tem leite chocolate condensado. O também. chocolate, o chocolate, o O chocolate, cacau. se você errar o chocolate, ele empedra, né? Em Fica duro. pedra, e fica duro, aí também se você errar também no na quantidade de biscoito que você tem que colocar, ou como triturar esse biscoito, como quebrar esse Ah, biscoito. é? Tem isso? Essa Tem, parte do biscoito quebrado eu não tem, sabia. porque o biscoito a gente compra o biscoito maisena, né, Aham. a do É o do comercial é o ali. comercial mesmo. Só que você tem que dar uma quebradinha nele, porque se ele ficar muito grande, a palha fica muito mole. Se ele fica muito farofinha, a palha também não dá aquele ponto. Vira um cimento, né? Então assim, então se você põe um biscoito uma quantidade maior do que ou então deixa passar o ponto do brigadeiro, o brigadeiro fica mais durinho, se você coloca o biscoito, a palha fica mais empedrada, fica mais dura, fica mais ressecada. Entendi. E aí eu virei para ele e falei assim: "Que eu passo para a palha? Que eu passo na palha?". Porque a palha quando a gente faz a massa, gente, é uma massa grande, Tinha, né. tipo, Aí do assadeiro, do tamanho do assadeiro eu ali. tenho vários tabuleiros de massa que eu sei a quantidade de palhas que eu faço dali. Uhum. Isso também é interessante a É, gente você ter. pegou na prática, né? Exatamente, foi indo, a gente vai entendendo, tipo assim, você fala assim: "Flávia, eu quero 100 palhas, desse tamanhozinho aqui, ó", que é a mini palha, né. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, a minha mini palha é 4x4, e aí aqui é a minha tag, mas você pode pôr a sua tag, então pode personalizar. É, tipo, quer fazer algum evento pra empresa, ou Aí eu sei aniversário, que eu tenho que fazer casamento. 2 massas que cada massa dá 60. Entendi, entendi. Aí eu faço 2 massas, só que essa massa é dobrada, porque ela é muito grande, então eu já faço a receita dobrada. Uhum. Né. Então são coisas que a gente vai pegando realmente os macetes, a partir do momento que a gente vai crescendo no empreender, né. E aí, assim, aí eu fiz o curso com esse professor, com o Fabiano, e o Fabiano foi me dando muitas dicas, e a gente continuou no WhatsApp ali conversando, né. E foi me dando muitas E a dicas. conversa não para, né? Não "Não, para, Fabiano, fiz assim, assim, não assado, ficou para. legal". E toda vez que que ele vai lançar uma receita de palha nova, ele me manda o vídeo da receita.
Flávia, testa aí, vê se os seus clientes gostam. Então, assim, eu tenho palhas muito sazonais, tipo assim, eu tenho palha de banana, Olha. banana caturra. Então, é uma banana que a gente encontra muito aqui na nossa terra, né, e Sim, muito em sim. Minas. Eu tenho palha de cenoura, que fica igualzinho o bolo de cenoura, que eu Cenoura. vendo muito agora no Natal. No Natal não, na Páscoa, perdão, a palha de cenoura. Eu tenho palhas sazonais, de festas juninas, eu tenho palha de milho verde, que é uma palha que, assim, já passou até em canais da televisão aqui Eu nunca tinha regional. ouvido falar em palha italiana de milho verde. Nossa, ela é igualzinho o mingau de milho verde. Então, assim, eu tenho algumas palhas que foi ele que me deu as receitas. Que E aí legal. eu fui testando. A palha de goiabada, que tá aqui, né, que depois a gente pode até falar É, essa sobre daí, ela. ela aqui eu já vou dar uma mordida já já. Essa daí eu fiz a receita. Eu testei a receita. Não, qual o tipo de goiabada? Como é que eu vou fazer? Mas será que eu ponho os pedaços assim ou eu tenho que fazer tipo um caldinho com aqueles pedaços? Já que nós estamos falando dela aqui, a boca deu até uma salivada. Vamos ver. Essa palha aí, Pedro, é do meu trio mineiro. Trigo Ela foi mineiro. desenvolvida pelo Sebrae, que eu faço parte do Prepara na gastronomia. Uhum. Aqui em Minas o Sebrae é muito efetivo dentro da gastronomia de Minas, né, não sei em outros locais do Brasil, mas o Sebrae aqui realmente foi o diferencial dentro do meu negócio. O tamanho dessa daqui é o quê? 5 por 5 por 5, é 5. o tamanho de lanche que eles falam, Não sei se dá pra ver aí, mas tem uns pedacinhos de de goiabada aqui, ó. goiabada. Hum. E outra coisa que também eu prezo muito é pegar fornecedor pequeno igual a mim no meu no me na minha região. Fornecedores locais. Fantástico, Exatamente. Então, fantástico. assim, eu tenho fornecedor da goiabada, eu tenho fornecedor do queijo trufado. Eu ainda não tenho do creme de leite, leite Nossa. condensado, porque infelizmente são industrializados, mas se tivesse, artesanal eu estaria comprando, com certeza. Vou te passar o contato no pessoal. Sério? Jura? Não sabia que Tem uns tinha. amigos nossos aqui que até vieram no podcast, eles têm uma loja Cooperativo. de, não, eles têm uma loja de sorvete, eles fazem o próprio sorvete e as caldas eles mesmos fazem. Leite condensado, doce de leite. Olha, Vou pôr vocês em vou lá contato. comprar para poder testar, né, porque tudo é teste, né, Uhum. que pode dar certo, como pode às vezes não dar tão Não, certo. uma delícia, uma delícia. Ai, obrigada, foi feito pelas minhas mãos, gente, ó, minhas mãozinhas. Hum, E esse aí foi um trio que eu desenvolvi para o Sebrae, que eu participei de uma feira que foi Sebrae Aproxima, que é uma feira muito famosa aqui em Belo Horizonte, né, então se vocês vêm em Belo Horizonte, venham para essa feira que realmente é só produtor local. a Ela é feira muito é boa. sazonal, ela tem, eu acho que uma vez por mês, não é? Uma É vez... uma vez por mês, uma vez por mês. E aí, esse ano, que eu desenvolvi esse produto, foi um ano que eles homenagearam Belo Horizonte, foi uma feira do Sebrae junto com a Aproxima, né, e foram produtores só do Sebrae, de vários projetos do Sebrae Minas. E eu faço parte de um desses Não, projetos. fantástico, E fantástico. aí eu desenvolvi a de cachaça, que é essa aqui, com a cachaça morana, e desenvolvi Vou a mostrar de aqui, ó. doce de leite com ameixa. Essa daqui, pra quem não conhece, a cachaça, ela tá tipo não, né? Ela tá dentro Ela da tem pipeta. e ela tá na massa também, Ah, tá? tá na Tá massa na massa também? também, é porque aí a cachaça pura mesmo, na pipeta é a cachaça bem pura. Então a ideia é de você tirar ou jogar por cima Ou ou espremer por espremer dentro, por né? dentro, Ou direto na boca, né? direto na boca. E achei fantástico esse coraçãozinho aqui, ficou bem Sai bonitinho. muito agora nessa época do carnaval, final de ano, formatura, festas adultas, né, sai muito. Aí dá pra substituir a cachaça por qualquer outra Qualquer bebida, outra de bebida, preferência licor, destilada, né? licor também pode colocar, tem uns licores bacanas também, ornam com doce, Uhum. porque não é qualquer cachaça que orna com então assim, para você ver, você empreende com doce, empreende, mas você tem que entender de todos os nichos, né, o vinho orna com qual Conhecer os insumos chocolate, envolvidos no seu qual produto. cachaça que orna com doce, né, qual licor orna melhor com doce, no caso o meu doce, né, a palha italiana. Uhum. Então isso aí a gente também começar a entender os nichos, né, de outras fontes, né, vamos assim dizer. Mas aí com o Sebrae você desenvolveu essa daqui pro treio É, desenvolvi e essa, foi desembolando. e aí vendeu muito, eu vendi tudo na minha barraca. Vendi tudo, Uau! vendi tudo, tudo que eu levei eu vendi. E nós fizemos uma collab, na verdade, foram 3 produtoras em diferentes nichos, né. Foi a Júlia com os biscoitos decorados, ela fez um biscoito, homenageando BH, então ela colocou BH, Uai, trem, ela fez várias coisas, assim, com os biscoitos.
A Sani e o Carlos, que eles fazem do cacau ao chocolate. Legal. E aí eles desenvolveram um chocolate de café, e com café Nice, inclusive, que Uhum. entrou nessa parceria. E aí a gente fez o trio, nós fizemos uma caixa, né, que a gente tinha que desenvolver. Fizemos toda a curadoria, o Sebrae dá toda a curadoria, então foi a curadora, fez reunião com a gente, vamos fazer a collab, nós ficamos juntas, a Júlia ficou junto com a na minha barraca, e a Sani ficou ao lado. Ela e o marido dela. E nós 3 vendemos todas as caixas, a gente levou 50 caixas, e fora que eu vendi Não, avulsa se for também. dessa gostosura toda, acaba fácil. Aí essa caixa depois vieram empresas, e a gente vendeu para as empresas. Que fantástico. Veio uma empresa de São Paulo, veio uma empresa do Rio, tudo através do Sebrae, a gente cresceu, assim, abriu outros leques, assim, de oportunidades. Mas aí você desenvolveu mais com o Sebrae, a ajuda dos professores e tal, e como é que foi esse começo, assim, esse começo desse empreendimento seu? Então, gente, o começo é todo errado, né. A gente acha que Tudo sabe errado não, começa de um jeito e você vai ajustando, Não, adaptando. eu tô falando assim, a gente acha que sabe empreender, porque eu sou administradora de empresa e sou advogada. Então eu trabalhei 12 anos na área financeira e trabalhei na área de licitações, área tributária, né, então eu falei: "Nossa, sei muito, então para empreender eu tô pronta", só que não, só que não. Então assim, os gargalos do empreender, eu falo que é uma montanha-russa de emoções, né, então são altos e baixos, então mas a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu MEI. Uhum. Né, a primeira coisa que eu fiz, por quê? Porque eu queria, vender no delivery, É, o delivery primeiro você precisa de passo, né. CNPJ, queria vender para Com o empresas, CNPJ a gente consegue ter abrir um dar uma questão de comprar insumos e tal, você consegue com os preços melhores, né, compra no atacado e tudo mais. e o primeiro nome da minha empresa não foi esse, né. Então eu como advogada, eu comi mosca, por quê? Quando a gente começa a empreender, Pedro, a gente acha que não vai ser o nosso plano B, não vai ser o nosso plano A, vai ser um hobby. Sabe quando você começa É tipo um despretensiosamente? teste mesmo, né, vamos ver se vai É, dar certo, vamos vamos fazer uma assim. palha aqui, ai tá gostoso, ai vamos fazer outra aqui, ah não, tá bom. Então eu não sabia precificar corretamente, eu perdi muito dinheiro, eh, porque eu não sabia precificar, eu não sabia falar não, é muito importante a gente saber falar os nãos dentro Uhum. do empreender. Eu coloquei o meu primeiro nome, eu não vou falar aqui até por coisas jurídicas, mas era um outro nome, e aí eu cresci muito no Instagram. Uhum. Por quê? Porque eu comecei a participar de vários eventos de blogueiras, e e as blogueiras tinham que seguir, né, era uma coisa assim que quem participava do evento tinha que seguir todos os patrocinadores, todos os colaboradores. Então uma pessoa que tinha 250, seguidores, de repente eu fui para 3.000 em menos de um mês e meio. Legal. E aí as pessoas começaram a falar muito, eu comecei a crescer ali e tal, e a pessoa que já tinha o registro da marca, me descobriu por causa disso. Porque eu comecei a crescer muito na rede, Uhum. né, nas redes, de modo geral, nas redes sociais. E aí ela pegou e me, chamou no Te privado, travou, né. mas me descascou, entendeu. E aí ela falou: "Você tem que tirar o nome agora", e aí eu falei: "Espera aí". Aí eu comecei a pensar como advogada, eu falei: "Não, Flávia, pensa como advogada, que não é assim, gente, não é assim, tá. Ou se você estiver passando por isso, você não tem que tirar na mesma hora, você tem um prazo de 90 dias, isso tudo tá na lei". É, porque às vezes chega com pressão demais, botando medo ali. Não é assim, sabe. Mas na hora você fica assim, estão tirando um filho meu, né, eu fiz até uma live no dia que eu chorava, eu falava assim: "Gente, me ajuda, eu preciso de um nome e não sei o quê", eu chorava, deu quase 5.000 pessoas nessa live. Ó, bastante Foi antes de gente. pandemia, tá gente, antes de pandemia. Então assim, aí eu procurei uma pessoa para fazer meu registro, eu falei assim: "Eu mesmo não vou fazer, porque eu já estava muito abalada", né, aí é bom também você ter Às ve ajuda, às vezes saber a gente na hora quer que você assim, fala assim: "Não, eu já errei uma vez, não quero errar de novo", né. é tipo isso. É tipo assim, já comi mosca, né, então vamos assumir o erro aqui e vamos procurar um profissional. Uhum. E gente, por favor, não tenham medo de procurar os profissionais, porque fazem parte de todo o É negócio, fundamental, tá? né, Não, fundamental. fundamental, para te orientar. Aí ele é profissional que trabalhou 30 anos no INPI. Essa pessoa que fez pra mim, sabe. Então eu peguei, conversei com ele, aí ele falou: "Flávia, vamos pensar no nome, que aí eu vou olhar em todas as redes sociais, vou fazer toda a", o NPI, gente, é uma revista que sai toda semana ali, né, todos os processos e tudo, então é bem moroso e é bem detalhado também, então a pessoa tem que estar bem
focada naquilo ali, tem que saber do riscado mesmo, né. Uhum. E eu realmente não sabia, e tá tudo bem, não sabemos de tudo, né. Aí ele pegou, falou assim: "Olha, pensa no nome que eu vou olhar tudo direitinho para você", e falou comigo assim: "Muda só o nome lá para ela não te dar um processo, coloca qualquer nome, nem que for o seu nome ali, de repente você já tem o seu Instagram, mas coloca um nome ali só para com um pontinho, um underline ali, só para você ficar Só tranquila para e ficar pensar". diferente, né? Aí eu coloquei o meu nome com underline, né, porque eu já tinha o meu Instagram pessoal. Uhum. E aí com a rede social, gente, desculpa. Aí, eu sonhei com a minha avó, eu tenho uma avó materna que eu tive um contato muito forte com ela desde nova e tudo, ela já é falecida. E eu tive um sonho com a minha avó, pode não acreditar, mas foi verdade. Eu tive um sonho com a minha avó. E a minha avó falava assim: "Suas palhas são muito doces, doces palhas, doces palhas". Eu acordei 3 horas da manhã, eu já mandei mensagem pra eu falei: é Doces Palhas, tem certeza que esse nome é Doces Tem que Palhas?" ser esse. Aí eu falei: "Nossa, conecta tudo com o que eu faço, tem a ver com o meu produto e tudo, muito mais do que o outro". Uhum. Aí eu percebi que o outro não tinha tanto a ver com o meu produto, e eu achava que tinha, né, parecia que eu tinha perdido um filho ali, sabe. E realmente é um filho, empreender é mais um filho para você Sim. cuidar, né. Aí eu peguei e mandei mensagem para ele, né, aí lógico que ele leu só no outro dia, né, a gente estava dormindo. E aí ele olhou tudo pra mim, eu falei: "Pelo amor de Deus, olha, olha, olha", e realmente não tinha, hoje eu tenho Cruzando os dedos para dar pra certo. dar certo. Hoje eu tenho em 7 meses saiu o meu registro de marca, Ah, que saiu fantástico. juro pra você, foi final de 2019, em março, em primeira semana de março, antes do lockdown, antes da gente começar toda a parte de pandemia mesmo, assim, pra valer, vamos assim dizer, saiu o meu registro, Que saiu minha aprovação. E aí, assim, ele olha pra mim de 6 em 6 meses, eu falei: "Olha aí". Né, porque a gente fica receoso, Ah, porque infelizmente, né, o INPI como, o não, e o comércio mundo ficou muito rápido, né, as ficou coisas acontecem no piscar de olhos e você às vezes um dia você tem uma ideia, até você ir lá executar aquela ideia, alguém já desenvolveu, então tem que ser rápido. e aí Pedro, tipo assim, eu perdi um dinheiro ali que eu tinha investido no primeiro nome, Ah, mas né, a gente nem perdi para ganhar, entendeu, muitas lá vezes a na gente não frente. acerta de primeira, né. É, não acerta. Então assim, perdi um investimento alto ali, infelizmente, faz parte do empreender É, também. teve que vender os 2 iates, os 3 helicópteros, É, o tipo isso, jatinho. o apartamento, a avó, né, a avó que já estava falecida, coitada, perdão. Então assim, e aí, assim, é lógico que a gente tem que se levantar a cabeça e seguir em E frente, simbora. entendeu? É essa a vida do Essa empreendedor. é a vida do empreendedor. Então, quando eu comecei, eu estava toda errada mesmo, não sabia, gente, eu não sabia Errada não, você precificar. só não sabia. Mas assim, eu achava que sabia, porque como eu lidei com planilhas financeiras de outras empresas, trabalhando para outras pessoas, eu achava que para mim ia ser. É, eu tive a oportunidade de ser banca do TCC, da galera da gastronomia no final de 2025, e uma das coisas que eu mais vi, tipo, quase em sua totalidade dos grupos, era a questão do custo da mercadoria. Não saber precificar. Muitas vezes fala assim: "Ah, eu faço palha italiana. Tem umas 2 empresas ali que cobram R$ 10 por palha italiana. Ah, então eu vou cobrar o meu 9,50", Não, é tipo assim, e outra né. coisa, vou Em precificar. vez de estudar, quanto custa a minha palha italiana? Ah, minha palha italiana custa R$ 5. Tá, e vou colocar um valor, um markup em cima daquele valor. Às vezes o cara que vende a 10, a palha italiana dele pode custar para ele tipo R$ 2. O lucro dele vai ser muito maior. Os insumos que ele usa não vai ser o mesmo que o seu. A Exato. região, os insumos, cada região tem um preço de insumo É, até diferente. mesmo os processos envolvendo a receita são diferentes. Eu vou te dar um exemplo claro, eu tenho uma amiga minha que empreende com brigadeiro, ela vende em bares em Betim, Uhum. tá, e recentemente ela comprou uma ferramenta que ajuda muito, a gente pode até falar dessas ferramentas que eu acho que tem muito gargalo a respeito delas também. E aí ela me pediu: "Flávia, me ajuda e tal, não sei o quê", né, que eu não sei mexer e tal, e a gente conversando, aí ela virou e falou assim, falei: "Quanto você está comprando leite condensado?". "Em Betim", eu moro em Uhum. Belo Horizonte, é Grande BH para É, quem não Betim é uma conhece, tá. cidade de, É acho que 50 minutos daqui. eu acho que tem, acho que é 1 milhão, 1 milhão e pouquinho. É, por aí. Ela falou: "Tô comprando a 7". O mesmo leite condensado que ela compra a 7, aqui eu compro por 4,90. Ah, 7 leite condensado é a caixinha que a gente acha É no uma é supermercado. uma caixinha.
É uma caixinha. E aí eu virei para ela e falei assim: "Você já olhou, você já fez cadastro nessa empresa aqui, nessa empresa aqui?". Eu fui dando os As pulos de dicas, né. gato, as dicas para ela que ninguém me deu, eu tive que alcançar Eu essas acho dicas isso sozinha, fantástico, acho isso entendeu. fantástico. E outra coisa: "Ai, é meu concorrente", não é. Não Gente, não é, é. existe Não, isso. e detalhe, você tem que deixar os concorrentes também você tem que ser próximo aos seus concorrentes. Não existe isso de concorrente, não existe Não, mesmo. concorrente é uma coisa, inimigo é outra. Não, é parceiro, você tá no mesmo barco. Vocês estão no mesmo ambiente ali, no mesmo É, segmento, vocês olha têm que onde se que ela vende no ela falou: "Flávia, eu prefiro vender a caixinha, por exemplo, lá R$ 20 lá os brigadeiros dela, nos bares, do que" e ela é psicóloga e tal, ela trabalha muito, ela trabalha 12 horas por dia, assim. Uhum. Então eu falei assim: "Ah, então você tá certa, sua precificação tá correta, é isso mesmo. É, Se você tem público para é, isso, é exato. É isso". só dar uma melhorada nos Não custos, existe né. certo ou errado, existe você saber qual que é o seu público-alvo também, é outro gargalo. Eu sei meu público-alvo. E você como é que eu sei isso, Flávia? Como é que eu sei? Gente, tem alguns macetinhos muito interessantes para você saber seu público-alvo. Primeiro, Aproveita e dá umas dicas pro vou dar pessoal. umas dicas para vocês, ó, preste atenção, aprendi muito A tanto aula na da tia prática, Flávia. aprendi na prática, como aprendi também, dentro do Sebrae, olhando outros É, empreendedores, estudando, né, se estudando mesmo, desenvolvendo. estudando o mercado, né, como é que está o mercado. Então vocês primeiramente, vocês têm que saber, assim, para quem que eu estou falando, quem que eu quero vender, qual que é o meu público, né. Eu quero vender para a classe A, eu tenho cacife, tenho capital de giro para isso? Ou eu quero começar pequeno, eu quero começar vendendo na rua, eu vendi na rua, gente. Eu saía na rua com minhas palhas italianas e vendia, porque eu não tinha cliente. Então minha filha vendia na faculdade Uhum. e eu vendia na rua. Eu ia na Praça da Liberdade vender, eu ia na Praça da Assembleia vender, eu ia na porta da escola vender, e fui fazendo meu 1% a cada dia. Uhum. Sabe aquela coisa de quem tem poder, quem age? Sim. Essa frase é muito do É, você empreendedor. estava fazendo ações, né. Tem gente que fala assim: Exatamente. "Ah, quando acontecer isso eu vou fazer assado e tal", e fica só no achismo, no futuro, só nas palavras. E a ação, que é o que vale, que se desenvolve, acaba não fazendo. Não fazendo. Aí a gente fica muito na teoria, né, eu sei isso, eu fiz curso daquilo. Eu vi muitas empreendedoras, assim, fazendo outro parênteses, na pandemia entrando em várias mentorias, mas no final todas às vezes eu estava em mentorias muito parecidas com as dela, mas eu via elas falando as mesmas dores e não saindo daquilo. Entendi. E as pessoas dando as ferramentas para você sair daquilo, e a pessoa não Uhum. saía daquilo, porque ela não conseguia enxergar, né. Então você tem que olhar, para onde eu quero vender? Eu quero vender para o público A, eu tenho cacife para isso? Eu tenho contatos dentro desse público? É, você Eu tem um tenho como produto para aquilo eu ali. tenho um produto, esse público quer esse tipo de produto? Né. Uhum. Então eu fui assim, eu fui mapeando, na verdade. No começo, como você não tem cliente nenhum, gente, a gente vai mapeando o seu cliente. Aí você vai É, vai entendendo fazendo qual que é o seu testes, público. né. Eu vou falar uma coisa para você que você vai se surpreender, Pedro. Hã. Meu maior público é masculino. Não duvido. Até, às vezes, se não for para o consumo próprio, é para dar para essas Meu perspectivas. maior público é É. masculino, é para dar para a filha no aniversário de 15 anos. Eu tenho todas as datas principais dos meus clientes. Então eu tenho a data do aniversário, eu tenho a data do aniversário de casamento, eu tenho a data do aniversário da empresa, eu tenho a data do aniversário das filhas, da esposa, e aí eu tenho toda uma planilha que vem para mim no meu sistema, os aniversariantes do mês. Que legal. E aí eu entro em contato, tipo, uma semana, 2 semanas antes: "Ó, fulano", tipo assim, você: "Ó, Pedro, ó, a Aline tá fazendo aniversário essa semana, vão fazer uma caixinha de palha para ela, o que que você sugere? Ó, eu também tenho uma parceira que também tá fazendo umas cestas, aí você pode colocar as palhas lá". Uhum. Então é tudo trabalhado em parceria, Legal. porque eu não vou deixar de vender. Tem espaço para todo mundo, eu Ou sempre então você falo vai isso. fazer um almocinho aí, você quer colocar as palhas, você quer uma sobremesa, Quer né. fazer uma coisa diferente, né, ou você vai na casa de algum amigo, algum conhecido, algum parente, fala: "Vou levar tô a fim de levar alguma coisa, mas não quero fazer nada", ou eu não sei fazer nada. Vou lá, vou pesquisar aqui: "Ah, não, dá para me levar uma palha italiana, dá para me levar isso, Então, assado". assim, eu fui mapeando meus clientes. Então, veio cliente do delivery, eu não vou falar nomes, né, mas veio cliente do delivery. Uhum. Delivery também é uma coisa que é tudo estratégia. Os meus 6 primeiros meses no delivery foram um caos, que eu falei assim: "Gente, cadê o dinheiro que todo mundo ganha? Eu tô perdendo e ainda tendo avaliações péssimas, assim, o pessoal tá me detonando. Cadê o dinheiro que todo mundo ganha?". Aí eu fui entender que eu tinha que estudar estratégia para poder começar a ganhar dinheiro ali.
né? Uhum. E quando eu entrei, por exemplo, no delivery, as pessoas me criticaram, porque foi antes de pandemia, então eu fazia muitas feiras, né? Que eu também comecei, gente. Comece em feiras, tá? Outra dica que eu te dou, vai ver seu público, vai em feira da sua Que região, além de as eles te pequenas verem, feiras. você vê eles também. Exatamente. E as pessoas querem saber, elas às vezes não te conhecem, elas vão te conhecer. E às vezes vão se encantar tanto pelo que você faz que você vai fidelizar aquela lead, né? Porque é uma lead. Uhum. Então você vai fidelizar ali. A partir do momento que você fideliza, você tem o quê? Você tem que sempre acarinhar aquela lead, aquele consumidor, aquele seu cliente que foi fidelizado, porque senão ele vai embora. Sim, sim. E detalhe, ainda mais nessas feiras que, principalmente doces, a pessoa, o que atrai primeiro é o visual. Uhum. O sabor vai ser lá o secundário, o terciário, mas o primeiro de tudo é o visual. É, igual eu vi vídeos falando, né, que a palavra desse ano é a confiança, né, o consumidor quer confiança. Então, põe rótulo nos seus produtos, que já vou colocar nos meus, já está sendo feito, não Esse está aqui aqui ainda. era o antigo e vai dar uma... Vai ter código de barra, vai ter tabela nutricional, vai ter um rótulo diferenciado, vai ser babado. Vai Legal. ficar Eu lindo. gostei dessa tampinha aqui, ela é hermética, né? Prometo para você, quando eu tiver o rótulo, eu mando um kit para vocês. É, recheado, porque essa aqui tá Recheado. vazia. Recheadinho, pode deixar. Então, assim, o rótulo é muito importante. Procure profissional que faça rótulo, procure parceiros, né? Que às vezes É, não tem é, condição de não é pagar, mas gasto, né? É um investimento que é você tá fazendo no investimento e você seu vai ver o produto. resultado lá na frente com a confiabilidade, com a confiança que o seu cliente vai ter ainda mais os seus produtos. Porque as pessoas querem comer produto artesanal de verdade. Sim, é artesanal de verdade, exatamente. E elas estão procurando aquela coisa para lembrar a avó mesmo, aquela coisa do quentinho, aquela coisa que aquece o coração. É isso. Se fala muito que os anos 80, de 70 a 90, assim, foram os melhores e tal, e que, tipo assim, são os nossos avós e alguns pais. E hoje em dia já não tem mais isso, né? Aquele trabalho, aquele ofício de fazer a coisa desde o começo e tudo mais, devagarzinho, passo a passo. Hoje todo mundo quer tudo pronto, já rápido, né? E isso faz a diferença no produto final. Totalmente, A todas as totalmente. etapas tem o seu motivo de estar ali no meio, né? É engraçado, né, que os clientes hoje chegam até a mim, tá, gente? Eu não procuro os clientes. Ou eu recebo, assim, mensagem no WhatsApp o dia inteiro, né? Eles chegam até a mim. Ei, Flávio, eu sou ciclano, me te indicou, faz uma É, palha e ou tal. então fala assim: acabei de te ver lá no Google, Legal. tá? Então, assim, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa ali. Eu acho que, para mim, 80% dos meus clientes vêm dali. Mais do que de outras redes sociais, Uhum. assim, mas eu trabalhei, eu estudei, eu fui no Sebrae, eu lembro que eu assisti uma live do Sebrae falando dessa ferramenta, falando que era gratuita, eu não sabia que era gratuita, você sabia? Uhum. A maioria das pessoas não sabe que é gratuita, acha que é pago, e não é pago, pelo menos até hoje não é pago, Tem um tem método agora orgânico de se fazer, né? mas tem os pagos também, mas Que agiliza um que pouco, né? agiliza mais, mas para quem não tem esse capital. Não é desculpa de não fazer. Não fazer, exatamente. Você tendo CNPJ é tranquilo você fazer. Então, assim, 80% dos meus clientes vêm ali, 80% dos meus clientes vêm ali. E aí vem muita gente dali. Ontem mesmo eu estava produzindo essas delícias aqui, ó, gente, isso tudo tá Ah, vamos fresquinho. falar de delícias aqui. Vamos lá, que mais de Vamos. sabor que tem aí? Ó, eu tenho a palha de pote, que é uma palha desconstruída, né? Aham. Ela é feita com um biscoito que todo mundo conhece, não vou dar nomes aos bois, não me Aquele, patrocina. aquele biscoito negro Aquele com recheio branco. só que recheio a gente não usa nela, né. Eu tiro o recheio, peço só a casquinha do biscoito. E aqui, gente, é o meu leite ninho, né, é o meu de leite, e ele é feito essa aqui é a mesma massa que eu faço a palha italiana, né, só que ela é de colher, então é um ponto cremoso para você comer, então por isso que fala que é uma palha Aí a desconstruída. textura dela é É diferente, né? diferente, é uma textura de colher, aquela bem maciazinha. Esse aqui também vai mudar, vai ter rótulo e vai ter embalagem nova, Legal. porque eu não quero usar mais plástico. Eu quero uma coisa bem ecologicamente correta Legal, mesmo, o máximo que fantástico. eu for ter, eu quero usar o mínimo de plástico possível, assim, sabe, nas minhas embalagens. Uhum. E aí, assim, por enquanto é essa daqui é uma das campeãs de venda no meu delivery, ela é campeã de venda, nas feiras que eu faço. Eu tenho uma feira que eu faço há 7 anos e eu é que consegui colocar os pequenos nessa feira Que com legal. muita consistência e insistência, que é a festa italiana.
A festa italiana, gente, é uma das festas que Umas são festas de rua em Belo de rua em Horizonte, Belo né? Horizonte que mais bombam, assim, como ou de outros países, né. Eu não sou descendente de italiano, dá para ver nas minhas características, mas eu fui em 2 edições da festa como visitante, me encantei, eu já estava produzindo as palhas, e aí eu consegui chegar na pessoa que administra a festa. Primeiro passo meu foi esse, aonde quem administra essa festa? Tem que ser descendente de italiano? Não tem que ser? Então eu queria saber todos esses detalhes, aí eu tive que pedir para marcar uma reunião. Uhum. Coincidentemente, ela tem o mesmo nome da minha filha. Aí ela me atendeu na sede lá e tal, me atendeu, a gente conversou, ela falou assim: "Flávia, é uma luta minha querer entrar os pequenos", eu falei assim: "Então nós estamos juntas". Aí ela marcou uma reunião com o conselho, e eu fui como se representasse todo mundo pequeno empreendedor que quisesse entrar naquela feira, sem ter um pequeno empreendedor atrás de mim, era só eu, só a Doces Palhas. Aí eu conversei e tal, mostrei, eu fiz planilha, né, que aí eu já sabia precificar as coisas, né, Uhum. então fiz planilha de como era importante isso para o pequeno empreendedor, que a valorização, né, do pequeno empreendedor em Belo Horizonte, mesmo não sendo ascendente, descendente de italiano e tal, e tal, e tal, e tal. Levei minhas palhas, né, e contei da história da palha italiana, como eu já contei aqui no começo. E aí passou 2 semanas, ela me ligou e falou assim: "Nós conseguimos. Você vai ser a primeira pequena produtora que vai entrar na festa italiana", Que há fantástico. 7 anos atrás. Então, assim, eu não perco uma festa italiana, né, e Foi um esse aqui é diferencial para você também. diferencial. Eu tenho muito cliente que veio de lá, muito cliente, muito cliente. E eu sou a única que vendo palhas italianas na festa. Ninguém mais vende, só eu, Exclusivo seu. exclusivo meu. Então, assim, essa daqui é campeã de venda lá, tá. Eu levo, 100, 150, 200 Vende potinhos, tudo. vendo tudo em menos de 3 horas e ainda tem que pedir alguém longe de casa para trazer mais. Esse aqui também é outro campeão de venda, que é o salame de palha, né, que Uhum. veio da história da palha. As palhas pequenininhas, assim, que eu gosto de vender elas assim, que vem 5, porque às vezes a pessoa quer dividir com outra, né, e Ah, aí mas vai quem comendo aos compra esse aqui não vai querer pouquinhos. dividir não, viu? Aí vai comendo aos pouquinhos. E que sabores que temos aqui? Aqui temos tiramisu, Aham. Ai, goiabada, tiramisu é leite delicioso. ninho e tradicional, tá, Uhum. tradicional. Aqui eu tenho a palha de cereja, né, essa palha de cereja foi o meu carro-chefe do meu Natal, né, e veio e foi nesse saquinho mesmo que eu Mas você mandei usa a fazer. cereja A cereja é aquela de calda a de mesmo, calda, a de tá. calda mesmo. Aí eu faço uma, vamos dizer assim, eu deixo ela mais suculenta, assim, Aham, entendeu? E eu coloco a calda dela, fica bem legal. sim. E Então essa daqui vende muito, e esse assim. potão na sua frente aí? Esse daqui, na verdade, são as mini palhas que a gente faz, né, gente, aqui, ó. As mini palhas, que eu igual eu falei, que a gente usa muito para festa, para Deixa eu colocar. ver se essa mini palha tem o mesmo sabor da outra. Ah, aqui estão vários sabores, tá tudo Vai ser da misturado. tradicional? Não sei, Eu quero uma viu? da Vai ser tradicional. surpresa, Vai ser surpresa? vai ser surpresa. Eu acho que mini palha, assim, não tem da tradicional, viu, Pedro? Vou ficar te devendo. Tem vários sabores. E aí, gente, você pode personalizar. Então, assim, se você tem, eu fiz inclusive fotos para o B2B, né, que eu coloquei aqui: "Coloque sua logo aqui", com a tagzinha: "Coloque Tiramisu. sua logo aqui". Tiramisu? Ah, essa aí foi a primeira que você comeu, né, Pedro? Foi a primeira que eu te dei de presente. Maravilhosa, maravilhosa. E aqui, gente, é a forma, né, porque hoje a palha italiana, o que que aconteceu? Desculpa, Não, não, foi de boa. Ele aguenta umas foi, tá? porradinhas. Hoje a palha italiana, o que que aconteceu? Aconteceu que a palha italiana está no auge da crista da onda. Porque a palha italiana antes era vista como, entre aspas, doces de pobre. Sabe o cajuzinho que ficou esquecido? Que as pessoas falavam assim: não, cajuzinho doce de pobre". Uhum. Infelizmente, né, as pessoas colocaram esse rótulo, né, mas não é, eu adoro cajuzinho. Tem saudade das minhas festas com cajuzinho. Minha mãe fazia para mim. Fez parte da nossa Fez infância. parte da minha infância. Então a palha italiana, você pode pôr a vestimenta que você quiser nela, que ela Tá. vai participar. Eu achei esse daqui fantástico. É Seus o QR contatos Code tudo do no meu QR Code. WhatsApp, é o funil de venda. Você sabe o que que é funil de venda, né, meninas? Funil de venda é quando Fala pros você meninos faz. também, que Então, preconceito é esse com meninas os e meninos? meninos, então, funil de venda, gente, é como você faz uma ação que leva o seu cliente
ao seu funil onde você vende. Ou é o site, ou é a loja física, ou é o WhatsApp, ou é o próprio Instagram, né? Que às vezes a pessoa quer que a pessoa siga e veja ali, né, a vitrine dela, né? Uhum. E aí eu coloquei o meu WhatsApp, Fantástico. né? Então é uma coisa a gente vai aprendendo também, né? Então aí hoje eu faço muita palha assim, ó, para casamento, 15 anos, para formatura. Então eu tenho algumas parcerias com buffets muito grandes aqui em Belo Horizonte. Então, por exemplo, os buffets me mandam a listagem das pessoas que vão fazer degustação lá, que já pré-fecharam a Uhum. festa. Mas aí eles terceirizam esses tipos de lembrancinhas e eles oferecem. Lógico que o cliente deles compra onde quiser. Não é obrigado, não é uma venda casada. Falando em funil, passa o seu contato aí pro pessoal da vez? Gente, me sigam lá, @docespalhas, No Instagram, no né? Instagram. E WhatsApp. 31 992 86 9201. Vai, ficou fácil então, ué. Mas desculpa que eu te interrompi, mas aí você faz desse modelo Aí aqui eu para mando, eles casamento, falam então. assim: vai vir 15 pessoas fazer degustação. Então eu mando sempre sabor tradicional, leite ninho, né, o de leite, porque são os que saem mais em eventos, né, E porque qual o sabor mais diferentão, assim, que você já ou fez ou não faz mais, ou um que você falou: "Esse daqui é muito legal", mas é mais sazonal, alguma coisa assim? eu tenho alguns sabores sazonais, né. Eu tenho de pralinê de pé de moleque, que eu faço pralinê mesmo, Uhum. eu mesmo faço, e aí fica aquela crocância ali, com Aham. a paçoca, então eu faço ele. Explica pra turma o que que é pranelê. Tem gente que não sabe. Pralinê, gente, é quando você carameliza, né, o açúcar com o que você quer. Então dá para fazer com pistache, dá para fazer com o amendoim, dá para fazer com a Castanhas em noz, geral, com né. castanhas, com várias castanhas, vários tipos, né. Então a cristalização ali, você parte, vira tipo uma uma tabuinha, né, Uhum. vamos assim Tipo uma dizer, pedrazinha, né. aí você tritura ali, parte, e fica os pedacinhos ali na crocância. Então tem uma saída muito boa na época das festas juninas, que eu faço festas juninas de algumas escolas grandes aqui de BH, Legal. que eu forneço, né, na verdade eu não fico na barraca, mas as escolas Você compram, faz a né, produção, sim. já fazem, algumas escolas grandes de BH. Então eu faço essa de pralinê, que eu acho bem diferente, a de banana caturra eu acho bem Mas essa diferente. de banana acho que vai ser meu novo objetivo. E tem uma outra também muito que veio como sazonal e ficou, damasco, Damasco? damasco. Essa eu nunca ouvi falar também. E o damasco eu descobri que muita gente coloca o damasco in natura, né. Não, você tem que hidratar o damasco. Então você pica o damasco, você coloca um pouquinho de água e dá aquela hidratada ali de 5 Fazer minutinhos, tipo um damasco em aquela caldas pra fervidinha depois ali, usar ele. para depois você usar, porque senão aí ele fica macio, Entendi. ele fica bem suave. Porque senão pode ficar um pouco de fibra, né. Aí ele fica muito fibroso, aí fica duro, tipo assim, você vai morder a palha, tem aquela coisa dura. A textura dele fica dura demais pra palha italiana, né. Exatamente. Então o damasco você tem que dar essa hidratada. É, que eu Então vi são que alguns a truques. as suas aqui, eu vi que, tipo assim, o biscoito que tem nelas é, tipo assim, é quase da mesma textura do que o resto da massa. Exatamente. É o jeito que eu trituro o biscoito, que eu quebro o biscoito, para ele não ficar nem muito maçudo, Uhum. mas também ele não sumir de Não vez. sumi de vez. Mas tem pessoas que fazem de outro jeito e tá tudo É, bem. e tem gosto pra tudo também, né. Tem sim, tem gosto para tudo. E uma outra coisa que voltando lá, né, no meu professor de palha, né, do Fabiano, eu falei com ele assim: "O que que eu passo na palha para ela não ficar melada depois?", porque eu passava açúcar, e eu não sabia o truque do açúcar. Porque quando você põe muito açúcar na palha italiana, a palha italiana é um doce poroso, então ela suga o açúcar e a palha vai melando e a validade vai ficando menor. Uhum. Até que ela pode até mofar, porque a palha é muito perecível lugares muito Muito sensível ao quentes, calor. exatamente. Ela realmente mofa, Calor, fica verde, umidade, ela mofa mesmo. E aí eu falei assim: "Eu não queria mais passar açúcar", porque pra eu ficar testei muito todos os doce e açúcares, né. encarece o produto Fica muito também. doce, e eu testei todos os açúcares, todos, todos, gelado, confeiteiro, tudo que era açúcar que esse aqui você não testou, eu testei todos. E todos davam a mesma coisa, a palha ficava melada. Eu ia pôr no saquinho ali, a palha estava melada, eu falei: "Gente", e aí quanto mais açúcar você põe, ela mais Mas puxa suga o umidade. açúcar, e aí fica ruim, e realmente o doce vai ficando muito ruim, cristaliza mais rápido, né. Sim, sim. Aí ele falou: "Passa leite em pó". Leite em pó. E eu falei: "Mas e o sabor, não vai interferir se eu estou fazendo uma palha saborizada, né?".
Ele falou assim: "Não vai interferir". Aí eu testei e dei para os meus clientes. Eu fiz assim, menor do que essa aqui, né, menor do que essa aqui e Aham. tal, bem pequenininha assim, e fui dando para os meus clientes ali, né, que eu já tinha alguns clientes, e fui dando e pedindo feedback, né. Eu tenho isso do feedback Você também. pode me pôr nessa lista aí, tá? Pode deixar, eu vou te mandar o meu feedback. Então eu vou testando e tal, e aí eles falaram assim: "Nossa, mas tá muito mais gostosa. Nossa, tá menos açúcar, tá menos doce, tá menos enjoativo", porque É, isso dá é tudo vontade de teste. você vai comendo e não para, igual pipoca, vai É. comendo. E aí eu falei: "Isso tudo é um teste, né". E eu estava no começo também, então para saber onde que eu estava errando, onde eu estava acertando, eu falei: "Ah, então é o leite em pó". Então nunca mais eu usei açúcar, né. Apesar que tem pessoas que usam e tá tudo bem, e aí quando você pergunta a validade é 2 dias, 3 dias, por causa disso, porque o Entendi. açúcar suga, a palha suga o açúcar e Poxa, vai muita vai umidade. ficando muito cristalizada, vai ficando muito enjoativa, né. É experiência, né, o teste, né, eu adoro a gastronomia porque vira uma aula de alquimia, né. É total, É física e total. química purinho. Tem uma que eu não faço há muito tempo, Pedro, que é de Pode fazer, manga, vamos fazer. manga É, rosa, amanhã? Amanhã? manhã. É de manga rosa. Tem muito tempo que eu não faço. Por que que essas aí eu, por exemplo, de banana, de manga, porque é muito perecível, porque é com a fruta mesmo, não Uhum. é polpa, não é coisa industrializada e tal, é É a tipo você fruta mesmo. fazendo um dia e ser consumida no máximo no outro. É no máximo 2, no máximo, mesmo na geladeira. Uhum. Por exemplo, a banana vai ficando pretinha, né, Sim, vai vai escurecendo, escurecendo, e a manga também vai ficando mais ácida. vai ficando ácido. Né. De abacaxi também eu já fiz muito, já fiz de Olha, maracujá, salada de fruta aí tá boa, essa já salada de fruta aí a fiz. nutricionista aprova. Essa aí tá, ó, provadíssima. Então eu já fiz essas e aí acabou que eu tirei justamente por isso, porque, como é que você vai pôr isso aí numa feira que fica sol, né. Então aí eu coloquei mais como, tipo assim, se a pessoa quer mesmo eu tenho uma cliente que só compra essa de banana, aí eu só faço pra ela. Legal. Aí eu ofereço, se sobra um pouquinho eu vou oferecendo: "Gente, tem de banana, alguém quer? Tem um pouquinho aqui de É banana". edição limitada, É banana, edição gente, vai acabar limitada, rápido, que é os edição primeiros limitada, que edição mandarem limitada. mensagem, fecharam e acabar, acabou. A de cenoura também é mais perecível, só que a de cenoura fica igual o bolo de cenoura. Ó, isso deve ficar fantástico E mesmo. aí eu banho Ó, ela então eu vou querer a de com manga, de banana e de cenoura, e pode tem mais algum deixar. outro? Damasco que você falou. Damasco, damasco. Nossa. Damasco é a queridinha das noivas. É, por quê? Não sei, mas todas pedem. Todas as noivas que fecham Eu não comigo vou casar não, mas eu fala aceito assim: "Você tem experimentar. alguma coisa de damasco?" Falei: "Ah, eu tenho palha de damasco". "Ah, então você pode mandar na degustação, que eu faço a caixinha de degustação, Uhum. né". Outra coisa, gente, caixinha de degustação cobra, tá? Não é grátis não, cobra. Inclusive o frete, cobra-se tudo, tá? Nada é grátis mais. A não ser que a pessoa mora no seu prédio, né, aí você faz um agrado ali para o vizinho, mas senão, por favor, gente, ganhem dinheiro, ganhem dinheiro. Então, assim, eu faço uma caixinha de degustação, coloco os sabores que ela quer ali, aí eu faço assim, bonitinho, né, personalizado, viu gente, tudo personalizado. Tem E que lembrar do aí visual, do sempre lembrar do visual e visual. tudo bonitinho, na sacolinha, tudo bonitinho, Que mando é pra assim que você noiva. fideliza a pessoa. Não, primeira coisa, a pessoa vai comer com os olhos, né, vai comer e falar assim: "Nossa, caprichosa". É, ela fala às vezes, assim, você manda assim na cesta de degustação, eu falei: "Pô, ela não precisava ter embalado bonitinho uma por uma", mas isso faz diferença, porque você mostra para o cliente que você se importou com ela ali, né. Exatamente, Então isso eu exatamente. acho fantástico, fantástico. Aí eu mando e tudo, e aí na hora que elas fecham, né, as que fecham, né, não são todas que fecham, mas sempre me dão um feedback: "Flávia, olha, eu resolvi fechar com outra pessoa, mas eu tô com seu contato aqui", e aí quando Uhum. fazem alguma coisa lá na frente te chamam. É. E tá tudo Se não bem, foi hoje, vai ser gente. um dia no futuro. É uma portinha que tá abrindo ali, que você tá tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho, levar sua marca, levar seu nome, né, isso é muito importante para Uhum. o pequeno empreendedor. Aí eu falo: "Não, sem problema", mas a maioria que fecha fala assim: "Damasco". É. E falando em futuro, você tem algum plano milaborante pra frente aí? Então, Se que possa falar, óbvio. tenho sim. Tem um que eu desenvolvi no Sebrae também, que eu vou lançar provavelmente 2026, 2027, se tudo correr como planejado ali financeiramente para a empresa, que é a minha caixa de palha italiana congelada. Olha, palha É. italiana, aí eu vi um desafio, Palha italiana congelada, aí eu vi o porque eu desafio. tenho todos os testes, né, que eu fiz inclusive dentro do Sebrae,
foram consultores do Sebrae na minha casa e tal, fiz o teste de validade, de quanto cada palha, né, das que eu faço tem a validade correta, né. E se poderia congelar. Eu tinha essa dúvida, porque eu sei que você pode congelar massa de Uhum. brigadeiro, pode congelar massa de bolo, pode congelar brownie, mas será que a palha italiana, por levar o biscoito, será que quando descongela eu tinha E essa como dúvida. descongelar também. Exatamente. Então eu fiz um curso pela prefeitura de Belo Horizonte, de vigilância sanitária, e Eu já dentro fiz desse curso também. curso eu tive congelamento. E aí eu perguntei para a professora, eu sou bocuda, né, quem tem boca vai a Roma mesmo. Curiosa, curiosa. Eu fui lá e falei assim: "Então, eu faço palha italiana. Como é que eu congelo palha italiana? Eu posso congelar?" Ela falou: "Ó, vou te dar o macete de como congelar e descongelar, faz um teste", né. Ela falou: "Eu nunca congelei". E eu fiz o teste e deu certo. E aí eu estou desenvolvendo isso, né, é outra coisa, tá fazendo rótulo, vou fazer a caixa, tudo bonitinho, né, e aí eu vou ter que fazer todo o marketing em cima disso, degustações, né, vou ter que contratar uma equipe, então tem todo Uma uma logística por estratégia trás ali. exatamente, porque não é só lançar um produto é um produto diferenciado no Uhum. mercado. Eu nunca vi nada parecido. E ninguém nunca viu, né, ninguém nunca viu. Eu já vi bolo e tal, ali e tal. Algumas tortas, É, mas mas a palha e italiana nem brigadeiro pra te falar que eu nunca já ouvi também não. exatamente, eu acho que também é um nicho que não foi explorado, né. Alô, gente que faz brigadeiro, conheço muito. Aí, assim, aí eu falei assim: "Bem, então eu tive essa ideia dentro do Sebrae, aí a gente fez todos os testes, então eu sei a quantidade de validade, por exemplo, a minha palha tradicional, você pode deixá-la 6 meses congelada. Minha palha de leite também 6 meses congelada. A palha de damasco 3 meses. O cara já sabe tudo. O A palha de goiabada que que tá faltando 3 então? meses. Tá faltando verba, amigo. Ai, aí nós vamos arrumar pra você já já. Porque realmente é um projeto grandioso. Entendi. Não é um projeto para colocar só na padaria ali na esquina, não. Não, com certeza, você pode mandar para se tiver congelado, você pode mandar para o Brasil inteiro. Exatamente, é um projeto audacioso e um projeto grandioso. Mas tem Mas uma vamos ver coisa, se depois desse bate-papo aqui você não consegue. gente, patrocinadores, ó, sou boa de palha, tá, então pode Não, me o patrocinar. produto é muito bom mesmo. O produto é de qualidade, pode ficar tranquilo, né. Se não fosse também, acho que eu também não empreenderia, porque eu sou muito exigente, sempre fui como consumidora, né. Uhum. Então eu acho que eu também não iria empreender se não fosse de qualidade, se fosse mais ou menos eu não iria não. Não, fantástico, essa ideia é muito boa mesmo, nunca tinha Agora mesmo imaginado. com tudo isso aí, Pedro, você acredita que eu já fali 2 vezes? Ah, mas ninguém começa sempre com o pé direito, né. E quem me falou essa frase, assim, primeira vez que eu ouvi, né, "Sua empresa está falida", foi um consultor do Sebrae de finanças, né. Eu tive uma consultoria com ele e ele falou: "Flávia, eu vou dar real para você. Você está preparada? Vai doer". Doeu mesmo, eu chorei, eu chorei. Eu chorei porque eu me senti fracassada, eu me senti impotente, eu me É um senti baque, né. nada, eu me senti um nada, assim, né, e Dando o normal. seu máximo, o seu tudo E e normal, ele virou e falou assim: "Seu produto é maravilhoso, mas seus números estão péssimos, não bate". Por quê? Porque era a minha única fonte de renda, né, depois que eu saí do mercado e fiquei só empreendendo, e eu banco minha casa toda e sozinha. digamos, tem que empreender direito, né. Direito, Fazendo tem exatamente, direitinho certo direito, ali. exatamente. E aí não batia, porque o que entrava eu tinha que tirar, o que entrava eu tinha que tirar, o que entrava então não ficava. Como é que você reinveste? Como é que a empresa cresce? E aí eu sabia disso, e eu sabia que essa hora ia chegar e ia me doer. Aí ele me deu 2 alternativas. Vocês estão preparados? Alternativa um, arrumar um investidor capitalista. Aí eu falei assim: "Eu não quero pegar empréstimo". Não quero me endividar. E se eu não der conta? Né, tem sempre o "se", né, gente. E se eu não der conta, né, Uhum. como é que eu vou fazer? É, se der algum BO esquisitão, e tipo igual pandemia, né. Não, é uma pandemia, sei lá, eu ficar doente, porque esse aqui é um instrumento de trabalho, né, eu ficar doente, É ou eu ter autônomo, né. que socorrer meus pais que já são mais idosos, ou eu ter que socorrer minha filha, não sei, pode acontecer. É o risco, é o risco, é o risco. São muito nuances, não só financeiros, né. Aí eu falei: e o segundo? Você voltar para o mercado de trabalho", aí me doeu mais ainda. Aí eu falei assim: "Tô fracassada mesmo". Aí ele virou e falou assim: "Flávia, não olha isso como fracasso, olha isso como uma oportunidade". Exato, Aí exato. ele me falou a Um palavra obstáculo é ser batido. ele me falou a palavra-chave: oportunidade.
Aí eu virei e falei assim: "Tá, mas eu não quero voltar para a área que eu atuava. Eu gosto de vendas, eu gosto de gente, eu gosto de público, eu gosto do que eu faço, eu gosto de doce". E aí eu conheci Poliana, né, que você já até entrevistou, A dona Poliana do Palhares, bolinhas Bolinhas mágicas. Mágicas. Conheci Poliana Palhares num encontro de mulheres, um network que nós fizemos na cafeteria, na Doce Infância, tá, gente? Para quem não Que é sabe, uma parceira nossa também fantástica. que é maravilhosa. E aí, assim, conheci ela lá e aí me apresentaram ela. Aí eu falei assim: "Ah, aí ela já me conhecia, você acredita? Eu não sabia que eu era famosa, porque eu já conhecia a Poliana, porque a Poliana realmente tem um nome muito forte dentro do mercado. Fez pelo nome dela, né. Uhum. E aí ela falou assim: "Ah, você quer Doces Palhas?". Quer dizer, é tão legal, né, quando o nosso nome chega primeiro do que a gente, né. Isso é legal mesmo, É reconhecimento. sinal que realmente o nosso DNA tá forte, né. Aí eu falei: "É", ela falou assim: "Ai, manda umas palhas para mim". Aí eu mandei goiabada, mandei palha tal, palha tal, palha tal, e ela falando comigo. Aí a gente começamos a gente se conectou tão de cara, assim, deu tão certo a química, né, que a gente começou a conversar, 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 conversar. E eu já tinha meio que voltado para o mercado, mas eu estava num emprego não muito legal, assim, uma patroa meio narcisista, pode falar? Ah, já falou. É, Não, uma tinha pessoa não muito não agradável. muito agradável. Então eu virei e falei assim, eu já estava queria sair, mas eu precisava daquele meu dinheirinho ali para bancar minhas contas, para que entrar na empresa, ficar na empresa. Começar a fazer o movimento correto da empresa, Sim. né, a empresa crescer. E aí a gente conversa vai, conversa vem ali, ela falou assim: "Olha, eu vou entrevistar umas pessoas que eu tô sem ninguém", e ela tem todo um aparato, e eu sei, quem é mãe sabe, né, e a minha filha já é moça, já é casada, mas eu passei por isso, eu sou mãe solo, então eu sei o que que é criar um filho pequeno, eu sei o que que é passar coisas com família e ter que se dedicar ali, né. Uhum. E ela se divide ali, coitada, ela faz o jogo de cintura muito bem feito. Então eu falei assim: "Uai, quero". Então eu fui, na hora que acabou nossa entrevista, ali no café mesmo, né, na Doce Infância, viu, gente. Lá também você encontra o Doces Palhas, tá, Doces Palhas E lá também se tá encontra a lá, Flávia lá. você me encontra lá. E aí ela me contratou, gente, então assim, eu vou fazer 1 ano agora em fevereiro, acho que a Doce Infância dentro do Hotel San Diego tem 1 ano e meio, quase 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E deu essa parceria, deu muito certo. Fantástico. E aí ela fala assim: "Não, você que vai fornecer minhas palhas e tal". Só que lá as palhas entram com o nome da empresa dela e tá tudo bem, é assim que funciona quando você vende para o B2B. Uhum. As suas palhas estão lá, o importante é você estar vendendo, o importante é as pessoas estar gostando, independente do nome que vai aparecer ali. Exatamente. Isso aí a gente tem que desgarrar desse nome e falar assim: "Não, mas é meu". Não é porque não Não. tá com seu nome que não é seu, né. Porque o dinheiro Exatamente. tá entrando no seu bolso. Você sabe que você que fez e tá tudo certo, e o importante é o cliente gostar, é ter produto de qualidade. Então o que me encantou lá também é porque os produtos de lá são de qualidade como as minhas palhas, né. Não, fantástico. Então eu tô lá também, então se vocês quiserem me conhecer, também vão lá na Doce Fenty fazer um merchan rapidinho aqui pra chefa, né. Mas assim, e aí eu tive que voltar para o mercado de trabalho, e foi a melhor oportunidade que eu tive. Não, agora é só pra cima. Não, a minha empresa que estava falida, gente, no final de 2024, ela fechou com saldo positivo em 2025, olha Meu só. Deus. Então, assim, eu reergui minha empresa, né, lógico que com toda estratégia, com todo o marketing É, que eu pude estudando, dar, estudando, trabalhando, né, trabalhando, fazendo e vendo como é que está o mercado, né, porque os insumos infelizmente estão muito caros, esclarecendo. eu estou fazendo toda a estratégia para sair minha Páscoa também, né. Posso falar uma coisa de Páscoa também? Pode, os seus planos para o futuro, pode. Então, minha primeira Páscoa, só para falar assim, foi terrível. Eu vendi 250 ovos sem saber fazer temperagem direito, tá, e parei no hospital. É, Pergunta quanto que eu tinha no bolso. Zero, gente. Por quê? Não soube precificar. mas agora já tá preparado para Já essa desse estamos ano. preparados, as nossas fotos já estão feitas, assim, eu já tenho fotos desde o ano passado, eu tinha uns 4 anos que eu não tirava foto, ano passado eu tirei muita foto. E então, assim, já está inclusive com marketing digital todo preparado para Páscoa, porque isso tudo é com antecedência, é Uhum. planejamento, né. Planejamento. Não adianta, assim, a nossa Páscoa começa antes do Natal, o nosso Natal começa antes e antes e antes do Natal. Então, assim, tem que ter um planejamento. As grandes confeitarias e tudo se planejam 2, 3 anos para chegar na Páscoa de agora.
né? Flávia, eu ia te perguntar uma informação, uma dica sua para os empreendedores, mas eu acho que você acabou de me falar, é o planejamento, né? Planejamento. Sem planejamento Então, você não consegue. planeja tudo bonitinho. Se não souber, procure ajuda. Converse com seus parceiros, converse com seus fornecedores, converse com seus concorrentes, né? Sigam 5 pessoas que realmente fazem diferença na sua vida, não fica olhando para a grama do vizinho, nem sempre a grama do vizinho é o que aparece nas redes, tá. Às vezes por trás ali não é o correto. Uhum. Então, assim, a gente tem que realmente nos fortalecer de informações e pôr em prática, dentro do que você acha que está certo dentro do seu E negócio. para fechar essa doçura toda aqui, fala pra gente mais uma vez onde a gente encontra. @Doces Palhas, WhatsApp 031 992 86 9201. E com essas delícias aqui, mais algumas outras que estão escondidas ali atrás, a gente encerra por hoje. Gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, é o MEP, que é a abreviação de Mise en Place, MEP Podcast. E o podcast sai toda quarta-feira, meio-dia, no YouTube da Rádio Mix, tá? É youtube.com.br/barra Rádio Mix, na aba podcast. Mais uma vez, obrigado, Flávia. Eu que Gente, agradeço, Pedro. até a próxima. Até mais.